Crivellari, seja muito bem-vindo ao nosso jornal, tudo bem? Bom dia, Fábio. Tudo bem, bom dia. Bom dia. Fábio, começando, a nossa entrevista, eu gostaria de perguntar, e o movimento aí esse final de semana na sua cidade, no litoral sul do estado de São Paulo, aumentou? Sim, houve um aumento, né? A chegada de turistas, sempre que há um feriado prolongado na capital e interior, a cidade recebe muito turista. E vocês adotaram algum tipo de barreira sanitária? Teve barreira nas praias? Como vocês agiram esse final de semana, Fábio? Houve barreira, sim. A Secretaria de Segurança, junto com a Secretaria de Saúde, montou postos para haver uma certa esclarecimento sobre as normas, né, e os decretos municipais quanto à restrição de movimento na cidade, o uso de máscaras, assim como a medição de temperatura e o reconhecimento das condições clínicas de quem estava no carro. E, Fábio, como está a situação hoje em Itanhaém? Como está a ocupação dos leitos, número de casos? Você pode explicar aí para o nosso telespectador qual é a situação? Sim, a questão a taxa de ocupação das nossas referências, obviamente, ela é muito dinâmica, variando de dia a dia, porque não só a gente computa o aparecimento de novos casos, assim como as altas hospitalares. Então, hoje, a nossa enfermaria, que pode chegar a 30 leitos neste momento no Hospital Regional de Itanhaém, que é a nossa principal referência, a taxa de ocupação é entre 50% e 60%. Já a UTI, dados de ontem, chegava a 80%. Quer dizer, é um número aí, de certo modo, preocupante, né, Fábio? Exato, bastante preocupante, embora a gente já tenha dialogado bastante com o governo do estado. O governo Dória, na semana passada, não lembro exatamente a data, destinou 30 milhões para a Baixada Santista, em especial Santos, Praia Grande e Itanhaém. E nós entendemos que esse dinheiro respectivo de Itanhaém a gente investiria no hospital regional, que já é um hospital estruturado e que tem um poder de aquisição de insumos, inclusive na aquisição de pessoas, de RH, melhor do que a gente. Então, o nosso dinheiro advindo desse aporte do Estado, a gente está realocando no Hospital Regional de Itanhaém. Interessante. Outra questão, Fábio, como vocês vão lidar com uma lotação em UTI? Vocês têm feito trabalhos aí junto com o governo do estado, mas vocês têm alguma cidade que tenha próximo uma melhor estrutura que possa receber doentes? Perfeito. Aqui, no Litoral Sul, eu trabalho em rede, né? Obviamente, o Hospital Regional Jorge Rosman, que está aqui na cidade, é a nossa principal referência para a UTI e para a enfermaria, mas a gente tem suporte também do município de Santos, através do Hospital Guilherme Álvaro, também o Hospital do Estado. Nós temos o apoio também do Hospital dos Estibadores em Santos, que recebe subvenção do Estado. Então, todos esses hospitais em rede deverão vir a suportar uma sobrecarga no Regional de Itanhaém. Se a gente vier a ter um cenário dramático, catastrófico, o próprio município designou 2 unidades de saúde, o nosso Centro de Especialidades Médicas e a Unidade de Saúde da Família do Belas Artes, como unidades sentinelas, né? Num momento de maior situação crítica, a gente poderá transformar esses ambulatórios numa enfermaria improvisada, de modo a assistir esses doentes que não consigam chegar à referência. Interessante, Fábio, essa colocação. Agora, deixa eu te perguntar, como está a conscientização da população de Itanhaém em relação ao isolamento social, essa época de quarentena, querendo ou não, são 2 meses de quarentena. Como está? Estão apreensivos? Estão respeitando? Qual que é o cenário no município? Bom, tem até um dado curioso, né? Nos últimos 30, 40 dias, tem feito dias lindos, maravilhosos aqui no litoral. Itanhaém tem sido presenteado com dias maravilhosos, o que acho que deixa o pessoal em casa um pouquinho mais angustiado. De qualquer forma, Itanhaém tem se comportado bem no monitoramento inteligente que é feito através das antenas de celular. Itanhaém tem estado entre os 10 municípios, 15 municípios de melhor adesão em todo o estado.
Então, creio que a exceção de alguns poucos, aí, principalmente nos bairros mais periféricos, tem sido uma boa adesão da população. Agora, Fábio, a gente estava vendo noticiário aí nesse final de semana e a gente viu que mesmo com os bloqueios, muitos turistas desceram no feriadão, né? Como ficou a lotação da cidade de Itanhaém? Vocês perceberam uma lotação maior de turistas, mesmo não podendo usar as praias? Notamos, mas não nada comparado com um feriado comum. A gente nota, até porque a população que desce de outras cidades, ela não pretende ficar dentro de casa. Então, você consegue observar que as pessoas que circulam, basicamente, eram pessoas de fora. Mas não chegou a uma situação que causasse um desconforto ou mesmo pusesse em risco o nosso plano de isolamento. Agora, Fábio, existe uma convergência de ideias entre os secretários de saúde da região, os prefeitos? Como é que está as conversas em termos de parcerias, em termos de ajuda, em termos, né, de vocês unidos aí reivindicarem as coisas ao Estado? Perfeito. O nosso prefeito Marco Aurélio tem liderado, junto com o prefeito Paulo Barbosa, que é presidente do Condesb, que é a instituição que reúne todos os 9 prefeitos da região, e juntos tem pilotado, junto com o governo do estado, o pleito que vem a trazer para a gente mais segurança, seja na infraestrutura hospitalar, seja no pleito de diminuir a vinda desses turistas para Itanhaém. Basicamente, o grupo de prefeitos tem adotado o mesmo critério que o governo do estado nas suas restrições, e já se faz um desenho hoje para uma retomada das atividades econômicas para um futuro breve. Por enquanto, a saúde tem vindo em primeiro lugar. Legal, Fábio. Uma outra pergunta que é interessante, né? O governador João Dória já anunciou em entrevista a alguns órgãos de imprensa que a partir do dia 1º teremos uma quarentena seletiva, e aí eu não falo da questão dos prefeitos, dos governadores que vão ter uma decisão, mas eu gostaria que você desse um cenário em relação à saúde, né? Itanhaém seria um daqueles municípios que está preparado para uma quarentena seletiva, ou o caso de vocês ainda é a tradicional quarentena? Olha, é um pouquinho difícil dizer, como eu falei no início da entrevista, essa doença é uma doença muito dinâmica. Então, ela se comporta de maneira distinta a cada dia. Então, hoje teríamos uma segurança, até vou corrigir a minha informação, acabei de receber a UTI do regional, está em 50% e não 80%, diferente do que estava no sábado, por exemplo. Melhorou, hein? Hoje, haveria a possibilidade de se pensar numa quarentena seletiva. O município de Itanhaém não vem tendo uma sobrecarga, não tem passado por momentos dramáticos em relação à saúde. O Hospital Jorge Rosman tem absorvido a grande maior parte da demanda. Eu posso dizer ao senhor que a gente não permaneceu sequer um dia com o paciente suspeito de Covid na nossa unidade de pronto atendimento. Ele rapidamente é absorvido. Então, aí continua, né, o pleito de ampliação dos leitos, tanto de enfermaria como de UTI. Nos últimos 10 dias, aumentou-se 6 leitos, então temos 16 leitos Covid no Hospital Regional e, portanto, a gente está preparado aí para uma situação de agravamento. Então, hoje, seria possível a retomada ou pensar numa quarentena seletiva? Sim, mas, como eu falei, é muito dinâmico, a gente não sabe exatamente como vai se comportar nos próximos dias. A tendência ainda é de subida dos casos e, portanto, demandando mais prudência de nossa parte. Tá certo. O Dr. Fábio Crivellari, que é secretário de Saúde de Itanhaém, quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp de hoje. Eu quem agradeço. Tá aí o secretário de Saúde da cidade litorânea de Itanhaém, trouxe um cenário, um panorama da cidade aqui no Jornal da Rede Alesp, né, Thay?